Estas cores, estes perfumes da terra, isto quase que inspira tanta beleza como se fosse a beleza das flores. E são legumes. Mas com legumes, por exemplo, fez-se um dos jardins mais bonitos da Europa, o Château de Villandry, no Loire, em França, só com canteiros de legumes. Mas, por outro lado, são, por vezes, tão bonitos como as flores, têm uma vantagem. É que se comem. E fazem bem. Não está de acordo, Margarida? Estou mesmo de acordo. É das coisas melhores que se pode fazer, é uma boa refeição de legumes, com uma boa variedade de legumes, que é uma coisa rara nos nossos hábitos mediterrâneos, mas que já há à nossa disposição. É só uma questão de mudarmos um bocadinho os nossos hábitos culturais e de nos aventurarmos. Sobretudo, quem não sabe muito, que é o meu caso, ter coragem para experimentar, para fazer asneiras de vez em quando, para comer umas coisas erradas e para lhe perguntar assim o que é que eu faço a seguir. Mas é que é curioso, nós hoje em dia quase que podemos dizer que em termos da alimentação vivemos assim entre dois pontos, entre o império da proteína, a carne, aquele exagero da carne. A duplicação da proteína, não é? Mas também, exato, e depois, mas do outro lado temos a esquizofrenia da dieta. tudo é engorda, tudo, e essa preocupação. Ora bem, não serão os legumes a ponte que poderiam perfeitamente fazer uma alternativa saudável e saborosa? Um produto que é da terra, que é um produto fresco, que não sofreu transformações, que vem tal e qual como é produzido para a nossa mesa, que nos aporta sais minerais, vários nutrientes, vitaminas, fibra, tudo o que nós precisamos. É que há ainda por cima um outro argumento que é maravilhoso nos legumes, que é o prazer dos olhos. Porque os legumes são muito lúdicos, podemos brincar muito com eles e depois têm milhares de cores. Não sei se está descrito, se há uma quantificação das cores dos legumes, mas pode-se de facto fazer um prato maravilhoso só com legumes. E isso é parte do prazer na alimentação, não é? O prazer dos olhos, o prazer antes da ingestão. O prazer está em todos os sentidos. Não é apenas no sentido do gosto, e no olfato, enfim, que está associado, mas os olhos, até o tato. Os legumes têm isso. Quando nós os trincamos, sentimos no seu trincar, até o ouvido está aí presente. Pois bem, sabe que os legumes são utilizados há muito tempo, mas ao contrário do que se imagina, a cozinha, enfim, evoluiu do tempo os gregos tinham uma grande cozinha, os romanos importaram muito dessa cozinha, mas quem introduziu os legumes no dia-a-dia, de uma forma mais generalizada, foram precisamente os romanos, que cozinhavam com gosto os legumes. Bom, mas depois, a Idade Média, todos aqueles 1000 anos até à Renascença, os anos negros, o que é que acontecia? Os senhores não comiam legumes. O legume era alimento do povo, do pobre. Da plebe. Mas os pobres não tinham outra coisa e tinham legumes para, enfim, adicionar à sua sopa, raízes, todos os tipos de coisa mastigável que aparecesse na terra. Eles tinham quase, talvez, 10 vezes mais variedades do que nós temos hoje à nossa disposição. Nessa altura, enfim, também comiam muitos legumes, que se chamam os legumes, que nós talvez hoje não comêssemos. Quando, no Renascimento, século XVI, descobrimentos, começam a aparecer novos legumes, a batata, o feijão, o milho, o tomate, que nós não conhecíamos, aparecem nessa altura, e nessa altura também há uma pequena revolução na cozinha, muito curiosa e muito importante para os legumes. É no princípio do século XVII que se começa a denominar essa nova maneira de olhar para a cozinha a nouvelle cuisine. Porque, repare, o que se faziam aos legumes era juntá-los todos. Aquilo era o que se chama cozinha por justa posição. Os gostos misturavam-se e tinham um gosto comum. A carne dos senhores sabia às pimentas e às especiarias que lá punha. Bom, e então a nouvelle cuisine começa a separar. Cada produto sabe àquilo que sabe o produto. E ao acontecer isso, os legumes começam a ter a capacidade de chegar não só de vir do pobre para a mesa do rei, porque tinham aí uma componente lúdica de prazer que foi finalmente reparada e utilizada pelas classes, pelas nobrezas. Depois de, nessa altura, ter havido na Europa um grande culto dos legumes,
chegamos ainda hoje em Portugal e com... Não lhe parece alguma dificuldade? Queremos comer um prato de legumes, onde é que vamos? Vamos com muita dificuldade a qualquer sítio, sobretudo num restaurante típico comum. É difícil pedir alternativas de legumes, não é? Só temos muitos básicos mediterrâneos de toda a vida. Mas hoje em dia há mais, podemos explorar mais. E a não ser que sejam pratos vegetarianos, ok, de sítios tipicamente e esforçadamente vegetarianos, é muito difícil conseguir alternativas. Mas era de estimular. É importante porque nós temos uma visão, ainda, enfim, estamos a falar na generalidade, mas temos uma visão muito do legume como um acompanhamento, não como um prato em si. E, portanto, mas é falta de conhecimento. Naturalmente. Precisamos de ouvir assim muito mais vezes. Não, olha, e a propósito disso, vou tentar dar ideias de alguns pratos exclusivamente legumes. Os legumes têm uma notável dimensão gastronómica, capaz de os tornar, por si só, protagonistas de uma refeição. Será que conseguirei convencer os mais céticos desta ideia? Acho que tenho alguns argumentos convincentes. Por exemplo, a lasanha clássica é um prato formado com folhas de massa e depois um molho bolonhês, um molho de carne muito saboroso. E se nós fizéssemos uma lasanha só de legumes, onde substituímos a massa por uma berinjela, que é fatiada muito fininha e depois é apenas passada por azeite, ligeiramente, não passando muito para ela não absorver, e temos que a passar seguidamente por papel de cozinha, para retirar esse excesso de gordura. E com isto temos, digamos, a nossa massa. Para o molho bolonhês, fazemos primeiro soar alho francês e depois juntamos-lhe pedaços de courgette que vão fundir, sempre sem juntar líquido, mexendo devagarinho, enlumbrando. E finalmente juntamos a polpa do tomate, portanto tomate a que se tirou a pele e as grainhas. Depois de todo este conjunto cozer muito devagar, desfazemos tudo com a nossa varinha mágica e temos aqui um molho extraordinário para compor a nossa lasanha. Agora basta-nos num tabuleiro colocar as folhas de berinjela e intercalar com o nosso molho bolonhês de legumes. Umas fatias de queijo pelo meio e terminar com parmesão raspado. Levamos ao forno e vão ver que maravilha. Um outro prato que pode fazer crescer água na boca é utilizar um tomate e uma courgette cortadas em rodelas fininhas, montá-las umas sobre as outras, com tomilho, sal, pimenta e levar ao forno. Os dois legumes fundem e os gostos de ambos, a courgette mais adocicada, o tomate mais ácido, vão dar um conjunto absolutamente magnífico, que em si só podem fazer o prato de uma refeição. E para terminar, por que não falar de uma entrada de tagliatelle, voltamos à massa italiana, mas desta vez tagliatelle de legumes. Cortamos muito fininho tiras de cenoura, de courgette e de nabo. Deixámo-las cozer apenas com um cisco de azeite, de maneira a elas poderem cozer com a sua própria umidade. O resultado é absolutamente magnífico de sabor. E a beleza do prato não tem limites. Vamos levar um bocadinho para a Margarida provar. Que maravilha! E aqui tem o nosso tagliatelle de legumes, que retirou dos legumes toda a sua expressão do interior para apresentar aí com esses perfumes. Gostava que provasse. É que cheira mesmo bem, isto é maravilhoso. E não imaginam como eu tenho uma equipa inteira à minha volta a desejar estar no meu lugar. Porque eu sou agora a privilegiada que vai poder mesmo fazer a coisa, entrar no ato, saborear as cores, os odores. Não imaginam bem que isto cheira. Como é que é possível justificar uma quase versão
endémica que nós temos aqui em Portugal relativamente aos legumes. É? Existe uma justificação? Não sei, talvez existam várias, mas sabe que eu tenho uma ideia, que não chega a ser uma teoria, mas nós cozinhamos os legumes essencialmente em água. E cozinhamos os legumes em excesso. Não só a água lhe retira as propriedades, lhe retira aos legumes todos, enfim, parte dos nutrientes, mas depois eles ficam cozidos, todos a saber a mesma coisa, oxidados, a água a ferver, feios, escuros. É que não ficam com esta vitalidade. Não, imaginam, isto está... É porque tem uma... Eu acho que a expressão boa é mesmo vitalidade. Porque não são rijos, não são duros, não são desagradáveis, mas sentem-se vivos. Deixe-me fazer uma pergunta desafiante. Se tiver ervilhas e feijão verde, coze os dois da mesma maneira? Estava a tentar pensar numa resposta inteligente, mas não tenho. Se calhar cozo. Para legumes verdes, como seja a couve-flor, os brócolos, o feijão verde, os espargos, todos estes legumes se cozem em água a ferver. Porque estes legumes têm que cozer muito rapidamente e preservar lá dentro a água, como que sela lá dentro, estando muito quente, sela lá dentro todos os componentes que lhe dão sabor. Mas há legumes, como a batata, como as leguminosas, o feijão, o grão, a ervilha, se forem colocadas em água a ferver, vão ficar rijas. E, portanto, vão ter que iniciar a cozedura com água fria. Mas esta questão tem ainda a ver com alguns legumes, quando se cozem em água, que alguns deles, como é o caso das alcachofras, das endívias, dos funchos, oxidam. Como a maçã, quando se cortam. E, portanto, esses legumes, quando se cozem, têm que se adicionar ou sumo de limão, a água de cozedura. Uma coisa certa, isto é maravilhoso. Ou vinagre, ou até, mais interessante ainda, ácido ascórbico, a famosa vitamina C, que preserva esses legumes. Isso, as pessoas comuns, como eu, chegam aonde para dizer, olha, eu quero ácido ascórbico? Nas lojas especializadas há. E é um produto relativamente barato, não é? Os cozinheiros utilizam. Mas o limão, o sumo de limão, as gotas de limão, fazem perfeitamente. Isto é só, enfim. Não, e depois lá em casa, se quiserem dizer, eu tive que preservar as qualidades deste legume com ácido ascórbico. Isso. Fica sempre muito bem num jantar. Mas a cozedura em água, como disse, é uma cozedura que, se for possível, é de evitar. É preferível, por exemplo, cozer em vapor. Hoje há equipamentos tão simples e baratos, porque ao cozer em vapor eu preservo mais os valores nutritivos, as qualidades dos legumes. Mas há alguns cuidados que são comuns e que são óbvios. Por exemplo, quando nós cozemos legumes, cada legume tem o seu tempo de cozedura. Portanto, vamos ter que os cozer em separado, seja qual for o método. Por outro lado, se eu tiver um legume cortado muito grande, de uma grande dimensão, e outro pequenino, o pequeno vai cozer mais depressa e um fica cru, o outro fica cozido mais. Portanto, as dimensões têm que ser iguais. Uma forma hoje muito curiosa de cozer os legumes é no wok. Pois é. Mas quando se cozem legumes no wok, ou seja, é preciso ter algum conhecimento. E uma das questões é cortar os legumes inclinados. Não assim, mas inclinados. Que é para eles não se colarem ao wok e saltearem no wok. E é só por isso, não é nenhuma razão orgânica? Não. É só para isso. Okay. São pequenos e cortam-se dessa maneira em diagonal. Também se pode fritar. E pode-se fritar diretamente o legume na gordura, ou muitas vezes fazer qualquer coisa que tem muito a ver connosco, como as tempuras japonesas. Pois era o que eu ia perguntar, estava a falar de tempura. Fazer um polme, há várias maneiras de fazer polmes. Bom, o polme é sempre a farinha com água, mas não é para pôr ovos. A farinha, por exemplo, pode-se pôr um fermento. E a farinha fermentar ligeiramente fica mais leve. Pode-se utilizar cerveja em vez de água. O líquido vai sempre tépido. É de certeza muito bom. É maravilhoso. Quais são os mais legumes leve. que ficam melhores com cerveja? Não, é indiferente, mas a cerveja dá um polme mais leve. Consegue-se fazer um polme que depois não tem tanta expressão depois de frito. E isso é que é curioso, é que é interessante. Ora bem... Deixa-me continuar. Claro que sim. É um desperdício estar aqui abandonado.
Eu deixo-o continuar também, que eu estou interessadíssima. Podíamos avançar um bocadinho mais e ir ao legume gastronómico. E fazer pratos de grande prazer, de grande profundidade gastronómica, só com legumes. Outro prato de grande equilíbrio estético e gastronómico são estes tomates recheados com alheira. Esta é uma receita da família Archer que nós fizemos algumas alterações na Quinta do Monte Douro. Os tomates são primeiro escavados e depois temperados com um pouco de sal e de azeite. Uma alheira é levada a uma frigideira só com um mínimo de azeite, retira-se-lhe a pele e passa-se muito bem, de maneira a quase torrá-la. Recheiam-se os tomates com a alheira e levam-se ao forno. Por outro lado, pegamos em espinafres e vejam lá, vamos cozê-los a seco. Ou seja, colocamos-los numa frigideira ou, melhor ainda, num wok, só com um pouco de azeite e manteiga, sem mais nada. E com um garfo espetado com alhos, vamos mexendo devagarinho até os espinafres fundirem. E assim podemos ter um prato com este extraordinário valor gastronómico. O que nós temos aqui é um fundo de espinafres que vão dar um gosto amargo. Mas temos com o tomate a acidez do próprio tomate, o doce do próprio tomate e o salgado do sal que introduzimos. Isto quer dizer que neste prato temos presentes as 4 componentes do gosto: o amargo, o salgado, o doce e o ácido. Este é quase, do ponto de vista gastronómico, um prato perfeito. E para terminar, temos aqui uma preparação de enorme impacto visual. Trata-se de pudins, podemos dizer de pudins flan, de legumes. E como é que se obtém estes flans de legumes? Pois bem, os legumes são primeiro cozidos, concentrados, desfeitos completamente, com os seus temperos e com os seus perfumes, e finalmente são montados com ovos e cozidos em banho-maria. Temos assim flan de couve-flor, onde lhe demos um toque de gengibre. Temos aqui, mais verde, flãs de espinafre, e aqui colocamos zimbro para lhe dar algum sabor. Temos também flãs de ervilhas, que fizemos com bacon. E por fim, flãs de cenoura com canela. Esta maravilhosa paleta de cores ilustra bem toda a versatilidade dos legumes na culinária. Para além de muito saudáveis, os legumes trazem ainda muita cor e vivacidade a todos os pratos. Vejam a alegria e o colorido deste conjunto. Cortámos cilindros de courgettes e cenouras que escavámos e pusemos a cozer em água com sal. Como se costuma dizer, cozidos à inglesa. Depois de retirados e secos, estão prontos para ser recheados. Os recheios são constituídos, no caso das courgettes, por um recheio de cogumelos picados e salteados com alho e bacon. E no caso das cenouras, utilizamos camarões que, depois de ligeiramente salteados, passamos por maionese. Temos assim o primeiro recheio com que vamos rechear os nossos troços de courgette e a seguir vamos rechear com o nosso recheio de camarão e maionese as cenouras. Reparem bem na beleza que é este conjunto, até porque os olhos também comem. Naturalmente que estas preparações
têm todo aquele gosto porque também utilizam produtos de qualidade. E é muito importante, hoje em dia, no tempo da industrialização, da massificação do produto, nós hoje temos alimentos durante o ano inteiro. E é evidente que eles têm... Metade do sabor, é certo. Exatamente, porque eles têm as suas épocas. E, portanto, usar para um grande prato um legume fora de época não faz sentido. Mas o recurso, o ter que, muitas vezes leva-nos a isso, mas, sobretudo, quando está na época desse legume, é nessa altura que ele se deve utilizar, é nessa altura que lhe devemos tirar o maior partido. Podemos condicionar a nossa escolha, não é? Claro que sim. Embora hoje, por exemplo, nós temos o caso destas cenouras que estão aqui. A pequenina é da agricultura biológica, a outra é uma cenoura vulgar. A diferença... E fica assim. Bom, a diferença... Não sei se posso desafiá-la, só para mostrar... Posso trincar para ver a diferença. Há um lado privilegiado para o sabor ou não? Não, mas normalmente a parte de baixo tem mais... está mais concentrada. E Não, naturalmente que eu não vou utilizar uma cenoura biológica para fazer uma cama de legumes para cozer, como dizia há bocado, um peixe ou uma carne. Mas se eu for fazer um prato de cenouras, uma cenouras berci, qualquer coisa dessas as cenouras cozem em natas durante meia hora. E, curiosamente, as natas acabam por não poder ser utilizadas por um fenómeno que não se sabe bem o que é. Mas as cenouras ficam deliciosas. Uma reação química é uma da reação, cenoura. as natas talham, mas as cenouras ficam deliciosas. Bom, e para aí sim, para esse prato, vale a pena utilizar. É uma diferença. Então, fazendo assim, nós normalmente ou temos uma coisa ou temos outra em casa, não é? Nunca comparamos, mas experimentem, porque é... Mas, Margarida, agora há aqui uma questão que é importante. É que esta cenoura dá mais prazer, é verdade. Mas o mais prazer, seguramente, tem que custar mais dinheiro. Não é de admirar que uma cenoura biológica custe um pouco mais. Esse pouco mais é o prazer adicional que nós vamos ter quando a comemos. É preciso compreender isto. Até porque todos estes legumes, na sua generalidade, quando são, ou como qualquer outro produto, quando são feitos com muita paixão, com muito amor, é natural que nos cheguem a valores que não são os valores da massificação. Claro. Mas também, há pouco falávamos do quanto os legumes podem ser lúdicos. É uma boa experiência fazível em casa, não é? Mesmo para as pessoas que não têm jardim. Podem ter uns vasos alargados numa varanda, Claro desde que que tenham sim. algum espaço ao ar livre. Podem tentar ter Os seus duas legumes. ou três, mas experimentar. E essas serão biológicas. Mas associada à cenoura, há um mito. Diga-me É que a antes de acabar a cenoura trinca. faz... Os olhos bonitos. Exatamente. Bom, e porquê esse mito? Não vale a pena para si. Mas obrigada. é verdade que a cenoura tem uma interferência. A cenoura tem muita vitamina A e, portanto, a cenoura dá boa visão. Mas os olhos bonitos são aqueles com que nascemos e, no seu caso, vão ficar assim até ao fim da vida. Obrigada. Mas não é... Mas a cenoura, o que lhe dá é, eventualmente, uma melhor visão. Aliás, falando de mitos, há um outro muito conhecido e muito curioso. Enfim, se eu lhe dissesse uma pessoa que precisa de ferro, que legume é que vai escolher? Espinafres? Espinafres, claro que sim. Popeye. Um mito. Sabe porque é que há esse mito? Houve um professor, um homem alemão, que no fim do século XIX fez a análise do ferro nos espinafres. E a sua secretária enganou-se e pôs um 0 a mais. 10 vezes mais. O homem veio desmentir cientificamente que havia um engano. Pois até hoje, nós continuamos a imaginar que os espinafres, enfim, têm muita vitamina C, têm outras propriedades, têm sais minerais, mas de ferro, coitadinhos, não nos aportam praticamente nada. Que nós ouvimos às vezes os nutricionistas e especialistas a dizer, mas olhem, não é bem assim, há outros alimentos que têm muito mais ferro e as pessoas... E o espinafre ficou. O espinafre ficou com a fama. É verdade. Mas também, os legumes são extraordinários para a alimentação. Como sabe, há pessoas que quase que fazem dele a sua base, ou mesmo a sua base, mas os legumes não aportam tudo o que nos faz falta. E, portanto, uma alimentação muito baseada em legumes obriga
e descobrir a proteína que é necessária, enfim, noutros campos. E isso é um cuidado que há a ter. Mas a grande cozinha, hoje em dia, os maiores cozinheiros do mundo apresentam nos seus restaurantes pratos só de legumes. Que inveja para nós, temos que ter isso, estimular isso. Temos que, se calhar, também implementar mais a busca, o teste, a tentativa e erro de misturar os nossos legumes, de ir buscar outros, não é? Mas nós temos que os pedir. Os nossos cozinheiros farão aquilo Claro. que nós pedirmos. E, Temos aqui a portanto, levantar nós uma temos onda, que portanto. exigir que haja esses pratos. E vamos fazer alguns exemplos. É verdade que os legumes fazem pratos deliciosos, mas quando chegam às mãos dos grandes mestres da cozinha, inspiram criações extraordinárias. Por exemplo, Alain Passard, esse grande chefe francês, sempre há muitos anos com 3 estrelas no Guia Michelin, e que decidiu só apresentar o seu restaurante de cozinha de legumes, criou uma tourte, aquilo que nós poderíamos chamar uma trouxa de legumes. E como é que ela fez? Cozeu uma couve de lombarda, separando-lhe as folhas, retirando-lhe os talos, num caldo de galinha. Depois, à parte, foi caramelizando e selando cogumelos, courgette, pimentos, beterraba, até frutos secos. E, com isto, fez uma espécie de um recheio. A trouxa é então montada dentro de um pano que vai dentro de uma caçarola ou de um tacho que possa ir ao lume. E essa trouxa vai fazer com que a couve volte a ter a forma inicial, tendo no seu interior todo o recheio de legumes. Deixa-se ao lume regada com caldo durante algum tempo e depois há uma surpresa extraordinária quando se serve aos nossos amigos. Outro grande chefe do sul de França, Verger, fez esta maravilha de prato de legumes. Combinou o funcho com os figos. O funcho é primeiro caramelizado e depois cozido durante muito tempo em caldo de galinha até ficar suave e gostoso. Os figos são colocados por cima de cada fatia de funcho e dentro de uma caçoila, de uma caçarola tapada, levam uma folha de louro e um pau de canela. Com um pouco de caldo, deixa-se ficar em lume muito brando até os sabores se fundirem e todo aquele conjunto é qualquer coisa de extraordinário. É um aroma absolutamente fantástico. E para terminar, não posso deixar de falar num grande prato de legumes criado por Alain Ducasse, a caçolha de legumes. Tão simples e, de facto, tão complexo de aromas e sabores. Ele pegou em vários legumes como a alcachofra, as cenouras, as castanhas, o funcho, as courgettes, e depois de as desenhar todas do mesmo tamanho, cada uma foi caramelizada de modo a extrair aqueles açúcares que estão aí e a dar uma componente quase doce a todos esses legumes. Depois fez o mesmo a peras e a maçãs. Decora no fim com algumas uvas, com flor de sal e azeite. E é um prato verdadeiramente extraordinário. Vejam só. Este prato é assim servido no seu restaurante para não estragar este arranjo maravilhoso que também os olhos ficam deliciados. Margarida, isto pretendem apenas ser alguns exemplos, mas sobretudo ser caminhos, descobrir caminhos para poder desenvolver pratos e pratos e pratos com esta maravilha destes legumes. Só deixar a imaginação à solta, não é? É, e ter umas bases. Claro. E a partir daí avançar com gosto, com amor, com partilha. E por falar em partilha, muito obrigado por ter partilhado estes momentos comigo. Obrigado eu, porque é todo um novo horizonte que se abre e espero que tenhamos contagiado muito mais gente também para explorar, para, como o Zé dizia, empurrarmos nos restaurantes para que haja mais opções. Para que haja mais legumes. E para que nós todos não tenhamos medo de experimentar. É um admirável mundo novo que aí vem. Muito obrigado. Muito obrigada.